Enéas não demandou um segundo. Comentei então que você vinha do Afeganistão e o deixei pasmo. Para o Conan Doyle, que vinha dessa tradição do empirismo, da epistemologia, e para todos nós, o que nós falamos? O que aconteceu aqui? Vulgarmente nós falamos o que aconteceu? Sherlock Holmes deduziu que o Watson era médico do exército, brará, brará, brará. O que Peirce vai notar é que não há nenhuma dedução aí. Como também não há indução. A indução, você tem a regularidade do fenômeno, a partir dali você vai estabelecendo algumas coisas. Peirce vai tratar isso, e isso é muito importante. Vocês têm ouvido com frequência, quer dizer, quem aqui está trabalhando, militando no foro criminal, os jovens estudantes vão encontrar isso posteriormente, vão pesquisar, tem visto com frequência uma referência à inferência, né, uma menção à inferência da melhor explicação, ao explanacionismo. Há um livro do Dallagnol, que é há um livro que deve ser lido do Dallagnol. Volto a dizer, de verdade, vocês não vão me ver brincar aqui. Quando eu brinco comigo, né? Eventualmente com o Moro, porque eu não aguento. Eu não me contei, é a história do escorpião e do sapo. É mais forte do que... mas fora isso, já pedindo desculpas pela brincadeira, realmente não sou de brincar, mas o livro do Dallagnol, ele é importante. Não à toa ele leva um título, né, A Lógica das Provas, que já nos aponta para alguns caminhos. Quer dizer, o universo da prova é um universo riquíssimo, que ele vai... O direito probatório envolve questões do direito, envolve questões da filosofia, envolve questões do conhecimento, envolve questões da lógica. Tudo bem, eu não quero ler a Lógica das Provas do Dallagnol. Vai ler a Lógica das Provas da Susan Haack, que é infinitamente mais complexo. Mas vai se deparar com algumas questões que são de lógica, que são efetivamente lógica. Tá? E essa linha que o Dallagnol segue, essa linha que outros autores seguem, essa linha que, em alguma medida, autores norte-americanos seguem a partir da experiência de que a dimensão probatória é uma dimensão de relato e de narração, ela se apoia numa outra forma de raciocínio que nós denominamos abdução, e que Peirce vai perceber. Eu falei de um filme, falei do Sherlock Holmes. Há um livro interessantíssimo, prometo amanhã passar o nome para vocês, que é organizado pelo Humberto Eco, em que ele vai vários autores, entre eles o Carlos Ginzburg, eles vão trabalhar o Peirce, que foi um cara, um investigador, um pensador, o cara que pirou e falou, não é indução, não é dedução, isso é outra coisa. Tem um salto entre a premissa e a conclusão. Há um salto entre a premissa e a conclusão. E você, é como se construísse a ponte depois de passar por ela. Então o que tem? O que é a construção da ponte depois de passar por ela? Só para ficar com uma noção importante da epistemologia. É âmbito de justificação, não é âmbito de descoberta. Então a construção, essa parte aqui, essa parte que está aqui na tela, âmbito de justificação. Essa parte que está aqui, âmbito de descoberta. São coisas diferentes. São coisas diferentes. A descoberta tem a ponte. A gente faz isso o tempo todo. Mas ele foi forçado, ele foi cobrado, né? O Watson, não. E aí, como é que você fez isso? Aí ele para refletir sobre como ele fez. E a explicação que ele dá é essa. Então ele está construindo a ponte para passar por onde ele já passou. O que não é, evidentemente, possível. Então eu estou num contexto que é outro, que é um contexto em que eu vou argumentar para te convencer que
O que eu estou dizendo não é uma coisa absurda. Porque não é uma coisa absurda. Então, esse é um contexto geral das coisas. O Humberto Eco tem, então, ele coordena com mais um outro professor holandês um livro em que ele vai trabalhar. O Peirce vai trabalhar Sherlock Holmes e vai trabalhar um outro personagem das histórias de detetive. Para quem quer estudar epistemologia, quem se interessar por isso, quem achar que vale a pena, um dos maiores filósofos brasileiros, professor aposentado da UFRJ, chama-se Luiz Garcia Rosa. Luiz Garcia Rosa. Vocês têm que confiar em mim, né? Que eu vou falar umas coisas que são meio doidas. Confiar não funciona. Tem que ser meio na abdução. Tem que dar o salto da premissa para a conclusão. O Luiz Garcia Rosa é autor, ele é professor, tem trabalhos, tem livros sobre epistemologia, professor aposentado exatamente de epistemologia. Ele é autor de uma série de policial que tem no Delegado Espinosa seu principal personagem. Não sei se alguém conhece, alguém chegou a ver, passou, né? O Delegado Espinosa teve o primeiro ano da série, né, na HBO, aquele ator que morreu afogado no São Francisco, né? Vale muito a pena acompanhar, ler os livros do Luiz Garcia Rosa sobre, né, os livros de ficção, como também vale muito a pena, evidentemente, eu não falei, mas falo agora, ler O Nome da Rosa, né? Vale muito a pena. Porque nós vamos estar trabalhando com elementos da epistemologia ali. E ao mesmo tempo com a dimensão narrativa. O que esses autores epistemólogos fazem no livro, cujo nome amanhã eu passo para vocês, que é coordenado pelo Humberto Eco, é mostrar como a abdução vai ser um instrumento poderoso, importante, decisivo. Estamos todos aqui, tudo bem com a vida? Ouvimos um estrondo. O chão balança, a poeira vai. Vamos todos fazer o quê? Nós ouvimos um estrondo, esse negócio balançando aqui, o que a gente vai fazer? Com exceção do meu querido Yuri, que treinado em epistemologia jurídica e prova, ele vai exigir um contraditório. Não, eu quero um contraditório de que o prédio vai cair. Alguém vai requerer um contraditório em circunstâncias tais? Evidentemente que não. Evidentemente que não. Então, o que nós temos aqui, na abdução, é alguma coisa que está no nosso regime de crenças, num campo de descoberta. Mas quando nós vamos julgar pessoas, não basta aí, agora não brincando, falando com muita seriedade, não basta ao juiz Sérgio Moro estar convencido da responsabilidade penal, vamos supor, do João Vacari, que ele condenou. Eu estou falando de convencimento sincero. Não basta ele estar sinceramente convencido. Ele tem uma obrigação de justificação. Ele tem uma obrigação de justificação. No campo da epistemologia, nós procuramos, todos, das mais variadas correntes, procuramos escapar da situação em que a justificação se apoie no estado mental de quem justifica, no estado mental do juiz. Vocês vão observar ao longo desse curso e amanhã que a trajetória do processo brasileiro, do processo penal brasileiro, do processo penal alemão, até onde me é dado saber, muito pouco, mas rastreado, nós vamos falar do Savigny também, do processo penal português, foi uma trajetória muito apoiada na confiança do estado mental ou na confiança no estado mental do juiz. E a epistemologia, ela quer romper com isso. Ela diz, não, o estado mental das pessoas é algo incontrolável. Incontrolável. Vou fazer um parênteses. American Science
penúltimo número. Estão trabalhando com um mapeamento de estados mentais e de pensamentos na neurociência. Mas isso é uma coisa para o futuro, é uma coisa que a gente não sabe se vai ser ou não vai ser. E, ao mesmo tempo que tem esse movimento, tem um movimento do direito a que o meu estado mental não seja compartilhado. Em toda uma discussão ético-jurídica que eu mencionei o autor aqui. Então não dá para se estruturar um sistema de responsabilização de pessoas a partir da notícia de um crime baseado no estado mental de alguém, considerando esse estado mental, estou considerando o normal, uma postura não mal intencionada, considerando o estado mental uma postura sincera. E eu vou dar um exemplo. Falávamos disso, queria pedir desculpas, mas a jovem falou comigo no intervalo sobre conversão do dever de vigilância. Você, né? Falávamos disso. Olha a outra forma daquilo que você me falou, daquilo que você colocou. Há todo um discurso racional produzido no âmbito do nazismo para assegurar o extermínio dos judeus. Porque o contexto de justificação pode produzir discursos lógicos. Discursos que se fecham, mas que são inaceitáveis. São inaceitáveis. Nesse caso, a racionalidade ela não flerta com o caráter humanístico, né? Isso. O caráter esse que era expurgado. A racionalidade ali me perdoe de seu nome, desculpe. Ana Carolina. Ana Carolina, esses estudos desse período são muito importantes para tudo que nós estamos vendo aqui, processo penal do nazismo, direito penal do nazismo, a forma política do nazismo. Hoje, mais do que nunca, eles se mostram urgentes, mas não conseguiríamos compreender isso sem entender os 150 anos antecedentes daquele universo que está ali. Só para fixar. Mas no ponto que eu estou colocando, você vai para um povo extraordinariamente culto, para a filosofia mais avançada. Que a Curias faz, né? Ele remonta ali ao século XVII. Exatamente. A gente vai encontrar ali, né, as coisas. Né? Então você vai para a filosofia mais avançada, para o racionalismo mais estruturado, mais sofisticado, e você tem uma construção de um genocídio. De um genocídio que domina um regime coletivo de crenças. É como se fosse, não. Depois, vou contar até 3 e sair dessa hipnose. Porque vendo os filmes dá a impressão que é ficção. Aquelas milhares de pessoas marchando. Vendo os filmes dá a impressão. Então, o sistema de crença, eles são muito complicados. E a história do nosso direito, mesmo pós-88 no Brasil, no campo do processo penal, sempre focou na justificação. Claro, tivemos um grande avanço que devemos à professora Ada Pellegrini Grinover, que é a constitucionalização do dever de motivação das decisões. Inciso 9 do artigo 93 da Constituição. Isso é fundamental, não há a menor dúvida. Isso é a nossa arma de defesa contra os abusos, contra os caprichos e tal. Mas o processo civil, especialmente o processo penal, se concentraram intensamente no âmbito da justificação, no contexto de justificação. É uma longa história que vai capturar aquele tempo da filosofia clássica. O considerado primeiro processualista penal brasileiro foi diretor desta casa, chama-se João Mendes Júnior. Se vocês forem à obra de João Mendes Júnior, ele estará citando Aristóteles. Vocês observarão que ele vai estar citando Aristóteles, estará citando São Tomás de Aquino. E isso vai fazer sentido, que corresponde, por exemplo, ele vai citar no campo da ação penal Savigny.
Savigny foi ministro do interior da Prússia no início do século XIX e foi o responsável por elaborar um projeto de código de processo penal para a Prússia. E isso vai avançar, uma comissão, 2 comissões, 3 comissões, vai chegar lá na meados lá do século XIX, até que a coisa não avança mais, e o Savigny oferece o relatório desse projeto, que está traduzido para o italiano, não sei se o Ricardo tem, é muito importante esse relatório do Savigny, porque ao mesmo tempo remete ao entorno da Prússia, a Renânia e a influência francesa. Quando você vai em João Mendes Júnior, ele vai situar a ação penal no pensamento de Savigny. Não há essa possibilidade de comunicação sem leitura. Então entende-se que aquele, né, que deveria ter sido a parada, por que a gente está falando de verdade real, para você pegar isso na tua investigação. A gente está falando de verdade real porque esse corte do racionalismo e do empirismo não é dado nessa forma de reflexão. É como se tivesse seguido de 1300 até 1906. Se pegar um texto, eu peguei um texto do Frisch, 2015, sei lá, processo penal alemão, você lê como se estivesse lendo, sei lá, de 1800 e alguma coisa. É impressionante. Falava isso ontem com o professor Juarez Tavares. Ele estava comentando, mas como eles são frágeis epistemologicamente. Eles são frágeis epistemologicamente, mas tem um sistema de cultura e educação que controla o abuso. Que controla o abuso. O controle está interno e o controle está externo. Te respondendo aquilo, mas olha a trajetória que a gente tem que caminhar para ter isso fora das amarras da pressão normativa, da opinião jurídica, das decisões dos tribunais e das fontes do direito. Então esse salto é um salto perigoso. Nós ficamos nisso. Ficamos na discussão do livre convencimento. Mas, como eu disse, uma outra forma ocidental do processo penal, ela caminhou pela epistemologia, pelo empirismo, pela preocupação com o fato. Então o que a gente tem que estudar, o que a gente necessita estudar nesse momento, é essa categoria, o fato. A prova do fato. É interessantíssimo como os nossos livros de direito processual penal sobre prova são inúteis para a prática. Eles são teóricos. Porque o fato não penetra, o fato não é sequer controvertido, como categoria. Como categoria. É como se o fato fosse menor. Num trabalho que é exatamente o trabalho dos estudos que eu desenvolvi em Coimbra, no campo da ciência política e história das ideias, o título é Decisão Judicial, está publicado pela Marcial Pons, é o título do livro, o título do meu trabalho eu nem lembro, que é enorme. No trabalho eu vou dizer exatamente isso. Por que o contexto de justificação? Ele se coloca como central, porque a figura que vai justificar, ela vai ocupar uma posição política de emissor da verdade, que é o juiz. Ele tem uma autoridade moral superior. Não há nada, Ricardo, nada. Por que o juiz como aparelho cognoscente, ele é superior a qualquer outra pessoa do mundo? Não tem nenhuma razão de ser. Não tem nada, não há... Isso só pode se construir ideologicamente. Essa ideia é um produto ideológico, no sentido mais estrito do termo. Lá, como a tradição anglo-americana, a tradição inglesa, ela vinha de um júri que era acusador. Um júri que, de acusador, se transforma em um júri de julgamento. Uma preocupação de que eles não se iludissem e errassem. A obra de 1824, a primeira obra sobre estándares de prova nos Estados Unidos, na Inglaterra, Estados Unidos, é de 1824. A obra lá de 1700 e tanto já é um indicativo de tudo. Em 1824, eu fiz um levantamento.
que o direito português e o direito brasileiro publicaram em termos de prova até o final, até 1880 e alguma coisa. Eram Pereira de Souza, né? Protocolos, né? Manuais de como levar a prova a juízo. Mas e a justificativa? Era exatamente a questão ontológica. Trabalhando com uma ideia da verdade, com uma adequação que estava enterrada há 500 anos no século XIX. Aquilo só se torna, essa verdade real só é possível neste contexto, dada a compreensão de que o juiz é um ser epistemologicamente superior. Porque ele é um ser moralmente superior. Porque ele é um ser politicamente superior. E eles lá não tinham isso, eram jurados. Qualquer um podia ser jurado. Então eles tinham que ter o controle. E o controle se dá através da investigação dos fatos. O que vai dizer esse professor de Alicante sobre isso? Provar um fato consiste em mostrar que, à luz das informações que possuímos, está justificado aceitar que este fato ocorreu. É, portanto, um tipo de raciocínio em que podemos distinguir vários elementos. O fato que queremos provar, a informação acerca de outros fatos mais ou menos diretamente vinculados com o primeiro, informação que possuímos, que podemos chamar de indícios ou provas, e uma relação entre o fato que queremos provar e os indícios. Podemos chamar este raciocínio de inferência probatória. Então, aquele movimento, aquilo lá do Sherlock, aquilo foi uma inferência. Existem vários tipos de inferências. Os dois policiais na esquina de Ipanema. Os dois meninos, conforme eu mencionei. Um policial prende o menino negro, autua como traficante. O outro prende o menino claro, autua como usuário de drogas. Nos dois casos temos inferências probatórias. Nos dois casos temos inferências probatórias. O que nós temos que saber é quando estas inferências probatórias estão apoiadas em garantias idôneas ou não. Por isso não existe uma objetividade probatória. Eu vou estar sempre, mais adiante, não sei se aqui eu coloco uma passagem dele, mais adiante ele vai trabalhar a questão dos conceitos na construção dos fatos. Conceitos jurídicos, extrajurídicos, mas conceitos, algo além de um dado. Na mesma linha dele, e repetindo uma frase do Gonzalez Larrier, não existem fatos brutos. Não existem fatos brutos. Então, a nossa existência, a nossa relação com os fatos estabelece uma forma de mediação. Uma forma de mediação. Isso não faz sentido, a questão da realidade. Se perguntar se está aqui ou não está aqui, a gente é diferente. A não ser que seja o caso da esquizofrenia, da alucinação. Tá? Todos realizam inferências a partir de provas. Todos. 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 Pará! Barulho! Tremeu! Ah! Saímos correndo. Uns não saíram, outros saíram. Quem saiu, saiu por uma razão. Quem não saiu, não saiu por outra razão. Mas a inferência é um processo contínuo. O raciocínio inferencial, a análise, a valoração da prova, a formação de juízo sobre o que ocorreu, o que é provável que suceda, são necessários para enfrentar os problemas diários. Aí, é outro ponto importante sobre a questão dos fatos, porque, a rigor, nós nos ocupamos dos fatos que hipoteticamente ocorreram. Mas quando vocês requerem uma medida cautelar, quando o Ministério Público requer uma medida cautelar, ele está trabalhando com um fato futuro. Ele está dizendo, eu requeiro que se decrete a prisão preventiva de João. Por quê? Levando em consideração tais e quais elementos, eu posso chegar à conclusão de que se ele permanecer em liberdade, ele irá fugir. Isso é muito presente no campo da segurança pública, das ações de segurança pública, das ações de proteção das cidades. O que
eu faço esse comparativo para, se o fato não ocorreu, eu posso chegar a um provável, e a mesma coisa vai se dar no passado, eu posso chegar a um provável. Então as inferências, que são processos mentais que nós sempre realizamos, elas não são, elas não estão imunes de erros. Nós podemos, com frequência, na vida pessoal, sem querer saber da sua vida pessoal, mas lembra quando você olhou para aquele cara, você falou, isso não vale nada, não vou dar assunto a esse infeliz. Mas nem você sabe por que você deu assunto para o infeliz. No dia seguinte você falou para Ana Carolina, devia ter seguido minha intuição. Quantas vezes, não é isso? Quantas vezes, né? E eu não vou viajar, não posso viajar. Viaja, tá tudo errado. Se confirma, né? Aquela coisa. Porque nossas inferências, elas não são sinônimo de juízos seguros. Nem todas nossas inferências são epistêmicas. Nem todas nossas inferências decorrem de processos de conhecimento que confiram consistência às premissas. Eu falei naquele exemplo dos meninos, o preconceito é marcante na inferência. Né? O preconceito, menino negro, menino branco ali, o preconceito é marcante. E mesmo quando nossas inferências podem se apoiar em premissas seguras, nem sempre a solução que elas podem nos oferecer são, para seguir a linha daquilo que a Ana Carolina falou agora há pouco, elas são admissíveis. Elas são admissíveis. A depender de como eu constituir o meu corpo de premissas. Por exemplo, nós já sabemos que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios lícitos, independentemente, usar uma expressão no sentido mais vulgar, do grau de verdade que elas possam colocar. Então nós temos um valor anti-epistêmico que freia uma solução jurídica. Eu não conheço, eu me recuso a conhecer. Porque não conhecendo, eu fortaleço a dignidade humana mais do que conhecendo para poder arbitrar a responsabilidade. O que é muito importante, que é dito aqui pelo Twining, e aí vem o desafio para vocês, na produção, ele vai falar um pouco também, vai fazer a crítica dos norte-americanos, e que vale para todo mundo, que vale para todos os juízes, advogados, promotores de justiça no Ocidente, que é do Ocidente que eu posso falar. Tradicionalmente, estas habilidades relacionadas à compreensão dos raciocínios inferenciais e do que está em torno do raciocínio inferencial. Tradicionalmente, estas habilidades não formam parte do treinamento profissional. Profissional de quem? Advogados, juízes, promotores de justiça, delegados de polícia, defensores públicos. Talvez isto ocorra porque são percebidas como parte do mero sentido comum. Porque se percebeu que elas só podem ser aprendidas pela experiência prática no trabalho, por uma crença de que estes são temas da intuição, ou que os grandes advogados, historiadores, detetives, nascem ou não nascem, são ou não são. São ou não são. Quando eu fui magistrado, não sei se eu disse isso a vocês, eu fui magistrado, 25 anos. Magistrado durante 25 anos. Quando eu iniciei na carreira, fui promotor de justiça também. 3 anos. Quando eu iniciei na carreira, os 2 casos, Ministério Público e na magistratura, o que eu ouvia era: ouça sempre o juiz mais velho, que ele tem mais experiência, ele vai te dar uma dica de como entender melhor os fatos. Ouvir os mais velhos é sempre um excelente conselho. É sempre um excelente conselho. Agora, acreditar
que se qualifica o conhecimento dos fatos pela experiência. Lembram do subtítulo do livro do Boaventura, que eu mencionei? Contra o desperdício da experiência, a razão indolente, né? A crítica da razão indolente, contra o desperdício. Isso não faz sentido, porque a apreensão, a qualificação do processo de conhecimento dos fatos, ela é treinada. É treinada para nós nos prevenirmos tanto de um ceticismo e de distorções epistêmicas, como de uma voracidade epistêmica. Voltando lá à verdade real, ou mesmo à postura do Michele Tarufo, que está distante da verdade real, mas que é de uma crença numa epistemologia objetiva mais focada, de que é possível enunciar um juízo de verdadeiro relativamente a uma determinada proposição, um alto grau de probabilidade. Essas voracidades epistêmicas, essas voracidades na direção da verdade, elas vêm associadas a práticas autoritárias. Elas vêm associadas a práticas autoritárias.